Bom dia, temos o prazer de recebê-los para essa palestra sobre tratamento de resíduos hospitalares e estamos muito satisfeitos com a presença de todos, um público que normalmente não acompanha as nossas atividades, que é o público da saúde, mas temos certeza que vai ser bem interessante e então gostaríamos de passar a palavra para o nosso presidente, o prefeito Leonardo Pascoal, para que ele dê a abertura do evento e as boas-vindas a todos. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ener. Bom dia a todos, dizer da alegria de recebê-los conosco nesse encontro virtual. Então sejam bem-vindos realmente a mais um encontro que é promovido pelo Consórcio Procinos nesse ano de 2020, nesse formato um pouco diferente, mas que tem nos permitido também nos aproximar de diversas pessoas que não usualmente participavam das nossas atividades e, como o diretor Ener colocou hoje, especialmente um público que também não é tão próximo, né, aos trabalhos, às atividades do Procinos, que são profissionais da área da saúde. E, sobretudo, para discutir temas importantes relacionados ao saneamento básico. Esse ano a gente completa 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal 12.305, então nada mais oportuno do que compartilhar conhecimento sobre essa, que é um dos 4 eixos do saneamento. A política de resíduos sólidos, ela nos dá diretrizes para que a gente saiba como lidar com os resíduos, mas mais do que isso, ela exige de nós, gestores, e daqueles que são secretários, diretores, enfim, aqueles que estão na linha de frente da gestão pública, principalmente, a capacidade de gerenciar esses resíduos sólidos. Então, é um tema que tem uma importância inquestionável, porque é algo que está presente aí no dia a dia de todos nós, e a gente sabe, é inegável também, que o descarte correto ajuda o meio ambiente, protege a saúde, gera renda e acaba por poupar recursos naturais. Nessa primeira década da política de resíduos sólidos, é evidente que a gente observa avanços muito importantes, e a gente tem bons exemplos aqui mesmo entre os municípios que integram o consórcio Procinos e que integram, portanto, a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Recentemente, nós abrimos espaço no Seminário Anual de Saneamento Básico, que também foi promovido pelo consórcio, para a troca de experiências bem-sucedidas justamente na área de resíduos sólidos. Mas é preciso que a gente continue estimulando ações de manejo correto e sustentável do lixo. E é por isso que a nossa área de educação ambiental, que é uma das áreas de atuação do consórcio Procinos, tem trabalhado tanto essa pauta no sentido de tentar promover uma mudança de comportamento da sociedade. Nesse encontro dessa manhã, a gente vai debater especificamente sobre a realidade dos resíduos de serviços de saúde, que, como a gente já referiu, é um tema que, por vezes, a gente acaba não se aprofundando tanto, mas que tem uma importância muito grande, especialmente no momento em que a saúde está tão em voga, por conta desse cenário de pandemia que a gente vem vivendo, e por consequência, isso impõe um desafio ainda maior para todos nós, especialmente para quem faz gestão pública. Então, a proposta é mostrar algumas soluções sustentáveis para a redução e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos de serviços de saúde, e quero, de modo muito especial, fazer um agradecimento ao especialista Arildo Falcade Júnior, que vai estar conosco aí, dividir um pouco da sua vasta experiência no gerenciamento de resíduos sólidos. Então, Arildo, muito obrigado, em nome do consórcio Procinos, de toda a nossa equipe, e de todos os municípios que integram o consórcio, a bacia do Rio dos Sinos, por ter aceito esse convite para compartilhar um pouco desse teu vasto conhecimento com todos nós e poder contribuir para a melhoria do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos municípios que fazem parte, então, aqui do nosso consórcio. Obrigado, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, que amanhã possa ser bastante produtiva, e sigam contando aí com o consórcio Procinos para esse e tantos outros temas relevantes dentro da área do saneamento básico. Um grande abraço.
nós agradecemos as palavras do presidente Pascoal e gostaríamos de fazer, então, o início dessa apresentação, apresentando o nosso palestrante, Arildo Falcardi Júnior, que tem formação em administração de empresas pela UX e é também técnico de automação industrial pelo Senai Mecatrônica e também especialista em gestão empresarial. Ele está atuando aí há 17 anos na reciclagem, nas atividades de reciclagem, e já apresentou aí algumas soluções bem interessantes, bem criativas, especialmente no tratamento e transformação de resíduos sólidos, né? E, particularmente, nos últimos anos, vem atuando nos resíduos hospitalares, principalmente, resíduos da saúde. E como isso a gente sabe que é um problema em todo município, toda unidade de saúde enfrenta essa necessidade de dar um descarte adequado para os seus resíduos, eu acho que ele tem muito a acrescentar aí como uma sugestão de uma via, né? Não é a única, pode-se pensar em outras soluções, mas essa solução que ele traz eu acho que é bem interessante conhecer. Então, passo a palavra para o Arildo e desejo uma boa palestra. Bom dia a todos. Caiu aqui a internet, já consegui reconectar, me desculpem. Mas, presidente Leonardo, ao Ener, a equipe do Procinos, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu espero que o compartilhamento dessas informações que a gente vai trocar com vocês realmente sejam mais um incentivo para a gente mesmo se desenvolver e ajudar outros projetos a se desenvolverem, sempre em prol do meio ambiente e da sustentabilidade, comemorando, conforme bem colocou o Leonardo, os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ainda carece de tantas iniciativas, né, de tantas empreitadas que a gente ainda tem pela frente para poder minimizar os impactos ambientais. Estão conseguindo ver aqui? Tá ok? Sim. Tá ok, tá bem. Bom, pessoal, então, assim, a nossa empresa se chama Boomerang Tecnologias Ambientais, a gente fica aqui em Porto Alegre, tá? A gente é afiliado à ABRAPS, é a Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, fica em São Paulo. E o nome da nossa empresa, o Boomerang, já tem aí implícito nele uma filosofia do vai e volta, do ciclo fechado dos resíduos e das questões ambientais. Esse já foi no nome, enfim, o nosso objetivo de transmitir a nossa filosofia. A nossa empresa tem uma unidade administrativa aqui no bairro Tristeza, em Porto Alegre, e a gente agora está instalando a nossa própria unidade industrial no distrito do bairro Restinga, aqui em Porto Alegre também. A gente tem projetos sendo desenvolvidos na região serrana, Caxias, Bento e Farroupilha, que é uma região metal-mecânica importante para a construção de soluções industriais, né? Temos uma engenharia aqui em Porto Alegre também, e parceiros espalhados pelo Brasil, além de um conselho já que nos suporta há algum tempo aí. Tem um time já montado de engenheiros, projetistas e a gente que administra a equipe toda aí. Bom, e começar falando um pouquinho, a nossa empresa ela é focada em conhecimento, então eu estava falando que o nosso foco é na área da saúde, mas não somente, né, principalmente em grandes geradores. A gente começou esse projeto que a gente vai apresentar aos senhores aí no Hospital Moinho de Vento e na Santa Casa, e agora vem se expandindo em outros hospitais aqui do estado e de fora também. E aqui um pouquinho sobre a nossa história e do porquê que a gente chegou também nesse modelo de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde que a gente vai apresentar. Há muitos anos eu venho trabalhando em reciclagem, principalmente de plásticos, né, que eram o nosso foco lá no início dos anos 2000. E aí a gente entrou fazendo um trabalho de transformação, a gente acabou tendo algum período de especialização numa espécie de madeira plástica, que misturava plásticos que não tinham uma reciclagem muito expandida na época, e a gente misturava com a casca de arroz, que também é um resíduo aqui no nosso estado importante, tem um volume grande, né?
E a gente fez alguns trabalhos, a Braskem, na época, nos incentivou bastante. Enfim, a gente fez o galpão da sustentabilidade da Braskem no acampamento Farroupilha. Essa portaria que vocês veem do lado direito aqui, está lá no terminal da Braskem, em Rio Grande até hoje, né? Ela foi feita com esse material. Aqui outras participações para vocês verem, modelinho de casa ecológica também feito com esse material. A gente chegou a fazer uma estação de tratamento de efluentes, a cobertura toda ali, os postes, a estrutura toda com esse material também, e o piso, né? É um material que não apodrece facilmente, então ele tem uma durabilidade boa. E aqui outras aplicações mais sofisticadas um pouco, como decoração, que dá para ver numa outra feira que a gente participou também. Aqui é uma passarela que a gente fez dentro da própria Braskem, essa que vocês veem no lado direito, ela tem 100 metros de comprimento, então foi um desafio importante, assim, conseguir fazer uma estrutura dessas, né, com material de plástico e manter ela nessa condição. Na figura central a gente tem também uma comunicação visual que a gente passou a fazer também à época, né? E aí depois desse período, justamente quando eu estava fazendo um trabalho para a Braskem ali e tudo mais, a gente acabou conhecendo uma pessoa da área da saúde aqui de Porto Alegre que nos convidou, então, a olhar o problema do resíduo de saúde e tudo mais, e estudar um pouquinho para ver como que a gente encontrava as soluções, enfim, para poder minimizar os impactos que eles vinham tendo na época, com multas ambientais, inclusive, sem uma solução mais definitiva, né? Naquele período, eles me questionaram o que exatamente eu poderia ou necessitaria para poder fazer esse estudo, e a primeira coisa que eu solicitei foi que algum hospital se manifestasse com o desejo de passar pela experiência, de inovar um pouquinho, que tivesse essa disposição, né? E quem se dispôs à época foi o Hospital Moinhos de Vento, na pessoa do gestor ambiental, o Rogério, na época, e do superintendente, o Fernando Torelli, que hoje está no HCOR em São Paulo. Começamos uma conversa, eu expliquei a minha vocação para transformar o resíduo e valorizar ele, para a gente poder encontrar soluções mais definitivas. Isso foi avançando, a gente entrou na Santa Casa, que também gostou da ideia, e ao final de tudo, em janeiro de 2017, é que essa solução virou por completo, a gente conseguiu fazer a implantação toda, depois de todo esse período de estudo, de avaliação e de algumas tentativas. E aí a gente foi conhecer um pouquinho do mercado da saúde, né, para poder entender o tamanho do problema que eles vinham enfrentando. E aí, para vocês terem uma noção do tamanho, a gente, no Brasil, tem mais de 6.800 hospitais e mais de 36 mil centros de saúde. São muitos, é um volume bem expressivo, embora talvez, do ponto de vista de saúde pública, ainda existam carências, né. E aqui tem uma constatação importante, a gente percebe, né, o crescimento da população, embora o nosso estado do Rio Grande do Sul tenha uma tendência a não ter esse crescimento, mas de uma forma geral existe esse crescimento, né, da população, e aí junto com o crescimento, a gente percebe a demanda por toda a infraestrutura, energia elétrica, materiais, serviços de alimentação e infraestrutura básica, água, enfim. E isso tudo, né, agravado pelas normatizações, pela legislação, faz com que os hospitais, prevendo ou planejando dar mais segurança aos pacientes, acabem utilizando mais materiais descartáveis nos processos de assistência. E mais material descartável significa um aumento muito grande no volume de resíduos sólidos. E aqui uma observação importante a todos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela veio para implementar, acima de tudo, uma consciência na população, de forma que a gente possa reduzir o nosso volume de resíduos, né? Porém, na área da saúde, sob o ponto de vista da segurança do paciente, a tendência é justamente o contrário, é aumentar o volume de resíduos pelo aumento da utilização de materiais descartáveis. E aí sim, a gente tem que fazer um bom planejamento para não impactar mais ainda o meio ambiente. E aqui é o cenário que a gente
percebeu nesse diagnóstico, essas imagens são imagens, à época eu sempre uso elas, principalmente essas do lado direito aqui, para que a gente possa se localizar o que a gente estava vendo lá em 2013 e 14. Então, normalmente um hospital é uma instituição grande, né, tem alguns menores, mas em geral os de médio e grande porte consomem muita energia e de todo tipo, né, quer seja ela elétrica pelas várias fontes que tem, ou térmica pelas várias fontes que tem, muito consumo de alimentação, medicamentos, materiais, logística, movimentação. Tudo isso é aplicado para fazer assistência aos pacientes, para garantir que a assistência seja realizada, porém, o resultado que um hospital gera é uma poluição relativamente grande, e aí vem uma contradição, porque um hospital é uma instituição que nasceu para cuidar de vidas, né, para salvar vidas, mas em tese, né, uma parte desse esforço ele acaba sendo perdido, porque não de maneira direta, mas indireta, acaba gerando uma certa poluição, e essa poluição, de uma forma ou outra, sempre acaba nos afetando. E aí a gente conseguiu traçar um perfil para os clientes que têm a possibilidade de usar essa solução por completo, e depois outros clientes que podem usar ela de forma parcial, tá? E essa solução também ela é moldável. Em geral, um cenário que a gente monta, assim, são perfis de empresas que são grandes geradoras de resíduos e que, ao mesmo tempo, têm demanda para energia térmica, ou seja, precisam de vapor. E o hospital usa vapor largamente nos seus processos, principalmente os processos de esterilização. Então, quando a gente entende que tu tem duas demandas, e as duas demandas são extremamente úteis, necessárias e consomem grandes volumes de recursos, né, a gente consegue, a partir dessa percepção, traçar um plano para poder fazer uma compensação. E é isso que a gente fez com essa solução que a gente vai apresentar. Aqui, sob o ponto de vista de gestão de uma instituição de saúde, o desafio é grande também, porque existe aí toda aquela disputa que a gente vê já há muito tempo, aquela discussão, enfim, em relação ao custo, ao preço do atendimento de procedimentos na área da saúde, sendo que a gestão normalmente sofre com os aumentos paralelos que não estão muitas vezes embutidos ou contemplados nos repasses, né? E aí a gente percebe aumento de energia elétrica, aumento da conta de gás natural ou de óleo diesel e assim por diante. E aqui uma tendência que a gente vem percebendo, essa estatística também, ela é de 2006, eu não consegui ainda a atualização, mas é notória, assim, pela experiência dos próprios clientes, que a gente percebe que o volume de resíduos vem aumentando, justamente por aquele fator que eu comentei com vocês ali há pouco, né, onde os hospitais vêm utilizando mais materiais descartáveis. E aqui o outro fator importante, esse volume de resíduos vem demandando serviços, os serviços também vão se encarecendo ao longo do tempo, e aí a gente percebe em 10 anos um aumento de 147%, que é muito expressivo, assim. E para os próximos anos a tendência ao que a gente tem percebido ainda é de aumento, sim. E aí a gente foi entender o perfil de resíduos que um hospital gera para poder encontrar a solução. E esses números que eu apresento aos senhores agora são médias, assim, da nossa experiência, basicamente, são números nossos, né, dos nossos clientes que a gente percebe. Então, os resíduos têm, de uma forma geral, toda uma classificação, que a RDC A222, ela preconiza e tudo mais, e lá também tem as autorizações para os tratamentos. Em geral, se vocês olharem para esse mapeamento que está aqui, só daqueles 34% de materiais recicláveis, que a gente percebe bem no centro, 30% disso é reciclado. Então, é um indicador muito baixo, e esse indicador, nos últimos anos, ele até tem diminuído, né? A gente percebe uma queda no indicador da reciclagem, porque lá naquelas embalagens, naqueles materiais que estão sendo utilizados, né, por conta da segurança do paciente, a gente tem um fator que vem da indústria, que é o tipo de material utilizado para a fabricação da embalagem e também o tipo da embalagem fabricada para acondicionar os materiais adquiridos.
muitas vezes a gente percebe numa embalagem, aqui um exemplo da dificuldade, e por isso a redução do indicador de reciclagem, é o seguinte, tem embalagens que a gente percebe que tem um filme de PVC com uma lâmina de plástico com uma outra lâmina de PVC grudada, as duas juntas com o produto no meio com uma cola bem específica e ainda por fora uma outra etiqueta de papel. E esse tipo de embalagem tem um volume muito expressivo e aí ele acaba dificultando a reciclagem mecânica, né, tradicional no modelo como a gente conhece, que é a partir da para, se for plástico, pelletizar e fazer um grano, e se for papel, voltar para a bobina de papel ou de papelão. Então, nesse cenário, a gente percebe esses dois fatores, a necessidade de aumentar o indicador de reciclagem, porém, pelo perfil das embalagens, a dificuldade acabou aumentando. E aí o resultado de todo esse estudo, enfim, que a gente foi fazendo ao longo desse período, a gente percebeu que a tendência de impacto ambiental é aumentar, né? E aqui, a tendência desse indicador de reciclagem é ou permanecer igual ou até diminuir. Percebam que de um volume expressivo, né, e esse indicador é nosso, é da nossa empresa, são de clientes nossos, e aí, nesse volume expressivo de resíduo, a gente tem um indicador muito baixo, e esses fatores que eu coloquei aos senhores são os primordiais que acabam ocasionando um indicador tão baixo. Em geral, o próprio resíduo urbano e outros tipos de resíduos não têm indicadores assim tão mais expressivos do que esse, do que reforça o desafio que a gente estava colocando da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do engajamento para que a gente tenha mais iniciativas em prol de aproveitar melhor os resíduos. E aí a gente percebeu, dentro desse cenário, que a gente precisava de muita disposição e uma complexidade um pouquinho maior para poder viabilizar alguma solução. E aí a gente precisava de um propósito, né? E aqui eu vou, para exemplificar o que eu estou querendo dizer aos senhores, é basicamente o seguinte: o propósito, ele se dá da mesma forma que a gente tem na nossa casa o propósito de, por exemplo, separar o lixo seco do lixo úmido, o resíduo reciclável do resíduo orgânico, do rejeito, né? E aí tem mais um agravante. Por exemplo, eu lavo uma embalagem que tem alguma sujidade ou descarto ela suja mesmo? E aí a resposta é depende. Depende do propósito a que aquela embalagem vai servir, né? Se ela tiver um encaminhamento, talvez seja melhor a gente higienizar e encaminhar ela limpa já. Agora, se ela vai sair da minha casa para ir para um aterro, por alguma deficiência ou alguma dificuldade, com algum problema, acaba que não tem um propósito. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar um propósito ao resíduo. E aí o nosso propósito foi transformar em novos produtos, e aí a empresa consegue visualizar o resultado de todo o esforço de pessoas, de energia, de infraestrutura e de recurso financeiro para poder implementar uma solução. O outro pilar importante é a disposição para a mudança cultural. E aqui eu vou fazer uma observação também bem importante. A cultura, ela é mais importante do que a economia, porque a cultura faz com que a gente economize o recurso natural. Então, a gente focou muito em tentar impactar as pessoas de uma forma positiva, mostrando para elas o nosso propósito, fazendo com que elas mudassem o hábito delas para que a gente pudesse ter um resultado melhor. Além disso, a gente precisava de um método, uma forma de fazer, e aí aqui é administradora, é um linguajar de gestão, assim, bem de gestão, um método. Como é que a gente vai fazer? Como que a gente recolhe? Como que a gente transporta? Para onde é que vai? Qual é o fluxo? Quais são os documentos, enfim, que vão envolver esse processo? E a gente acabou desenhando o que eu vou apresentar para vocês, que é o método Boomerang, ali na frente. E mais a questão da gestão e controle. Então, a gente se socorreu de tecnologia, de aplicativo, de plataforma, para poder fazer uma gestão mais adequada e os controles. E o resultado de tudo isso é a economia para
sustentabilidade, ou seja, a gente vai economizando recursos naturais o máximo que a gente puder, e aí a gente consegue entregar valor para o cliente e para a sociedade também, uma vez que a gente impacta numa instituição de saúde. Em tese, os nossos clientes hoje variam de 4.000 a 8.000 funcionários, né, e mais os stakeholders que orbitam, né, ao redor deles. Então, é um volume bastante significativo de pessoas que acabam sendo impactadas pela solução. E aqui as barreiras que a gente enfrentou, ou seja, como é que a gente sensibiliza alguém que está preocupado principalmente em atender a saúde de um paciente, a mostrar para eles que o resíduo faz parte do processo, né? A gente tentou aplicar o princípio da proximidade, que é um princípio da Organização Mundial da Saúde, que está lá no Blue Book deles, ou seja, quanto mais próximo da geração tu puder resolver e tratar os resíduos melhor. Um hospital, em geral, não tem área física para fazer uma operação dessas, foi outro desafio. Encontrar as melhores tecnologias, criar uma cadeia produtiva diferenciada que estivesse disposta a fazer esse processo e aprovar, né, mostrar para a alta direção que isso tinha viabilidade econômica, porque é um fator que, queira ou não queira, acaba sempre impactando, né? E aí a gente também incluiu no projeto metas de reciclagem, ou seja, a gente queria aumentar de 5,5 para 25, que a gente achou que era um indicador possível de ser alcançado com esforço, mas era possível. Aplicar, além da técnica de reciclagem mecânica, a gente ainda entendeu que seria necessário aplicar a técnica de reciclagem energética, né? Porque a reciclagem química é uma técnica ainda muito avançada e que ainda não está disponível assim no mercado, ela ainda está em pesquisa, né? A própria energética já está em implementação, mas também é incipiente, mas a química está ainda um pouco mais no desenvolvimento. E reduzir e controlar os indicadores de passivo ambiental, ou seja, eu tenho que saber qual é o volume de resíduos que eu estou dispondo em qual aterro. E aí, entrando propriamente dito na nossa solução. A metodologia, a gente começou dividindo em módulos. O método Boomerang, essa forma de a gente implantar essa solução, ela começa com um diagnóstico e um prognóstico, ou seja, a gente analisa como está a situação no momento, e aí depois faz um prognóstico comparativo. Olha, se tu mantiver essa situação nos próximos 5 ou 10 anos, o teu prognóstico é esse. Se tu implantar a nossa solução, o prognóstico é esse aqui. E aí a gente faz uma comparação ambiental, econômica e social, né, para poder ajudar a empresa a tomar a melhor decisão. Faz todo o planejamento de central de transformação de resíduos, e aqui um conceito importante que a gente adotou. A partir do momento que tu canaliza, né, os resíduos para um local só, tu consegue otimizar a mão de obra. Ou seja, não é alguém especializado só em plástico, e daqui a pouquinho o plástico caiu de preço e tu não consegue pagar a operação. Ou só em papel, ou só em vidro, ou só em gerar energia. A gente canalizando por um local só, a gente consegue fazer com que os resíduos, hora um, hora outro, acabem compensando a balança econômica. Então, esse movimento dessa economia acaba estabilizando o processo e fazendo a viabilidade. Então, a gente faz todo um planejamento sempre de uma central de transformação de resíduos para receber o processo todo. E aí começa a gestão do papel e do papelão, a gestão dos vidros, dos plásticos, dos orgânicos, e aí entra a gestão dos inservíveis, e aqui no meio também tem os resíduos de logística reversa, que não são viáveis fazer dentro do Boomerang. Por exemplo, reciclagem de eletroeletrônico, uma reciclagem de alumínio, né, metal, algumas ainda não são viáveis e a tendência é não serem. Mas os mais tradicionais a gente consegue capturar e fazer. E aí tem um outro conceito, a gente chamou aqui de plásticos inservíveis no módulo 7 para geração de energia térmica, né, pelo processo de gasificação. O que a gente entende que são os plásticos inservíveis? São todos aqueles plásticos que, por um motivo ou por outro, quer seja técnico ou econômico, eles não têm uma condição naquele cenário que ele está posto de ser reciclado. Ou ele vai ter um custo ambiental muito caro ou um custo financeiro muito caro. E aí esses a gente encaminha para o tratamento térmico. A gente desenvolveu, né, a gente fez um investimento esse ano, inclusive, foi uma das últimas etapas que a gente enfrentou de investimento,
uma plataforma própria, né, para os gestores ficar acompanhando essa operação, fazer planejamento das coletas, olhar toda a operação, como que ela está acontecendo e ter todos os indicadores numa plataforma única. Então, essa plataforma Ratop, ela é uma plataforma online que o gestor consegue ter acesso e tem um aplicativo integrado que os operadores recebem diariamente as atividades deles, o roteiro dele para fazer coleta, e ele executa e isso vai se atualizando em tempo real. E aqui nessa plataforma a gente gerou uma série de indicadores de coleta, de performance, alguns ainda estão sendo desenvolvidos e outros virão aí para frente também, né? Inclusive, a gente entrou dentro do aspecto ambiental na área da qualidade, porque a gente tem padrões de descarte de resíduos, esses padrões, quando não atendidos nos pontos de coleta, eles são encarados como não conformidade, e o coletador, quando faz essa coleta, ele indica a não conformidade, essa não conformidade gera uma ocorrência que o responsável pela área onde ocorreu a não conformidade recebe, ele tem um período para fazer a tratativa, encontrar a solução, fazer treinamento e todas as demandas que ele vai receber como plano de ação, e ele tem que fazer isso, responde, e essa não conformidade é fechada. Isso também vai criando indicadores de não conformidades por área e pela unidade hospitalar toda. No módulo 9, onde a gente faz um planejamento de acompanhamento depois da implantação, né? No módulo 10, onde a gente faz a responsabilidade social, e aqui também é um fator que para a gente é extremamente importante, assim, a gente avaliar na hora de fazer uma implantação. Por quê? Porque na responsabilidade social, principalmente em instituições de saúde, existe muita oportunidade. Existe oportunidade para promover pessoas que já estão trabalhando na instituição, existe oportunidade para promover pessoas que atuam na área da reciclagem ou em áreas ambientais paralelas em outros locais, mas que gostariam de fazer parte desse projeto. Existem oportunidades assim inúmeras, né, de integração com outros projetos sociais que a gente pode fazer também, com tecido, com roupa, com outros materiais que podem aqui fazer alguma integração com outros projetos que já podem estar acontecendo na comunidade ou no bairro, enfim, o próximo do ponto de geração. E o último ponto, e bastante importante também, é a eficiência energética. A gente, desde o início, sempre soube que haveria a necessidade de todo o custo de energia para fazer a operação com os equipamentos necessários, embora baixo, a gente entendia que havia necessidade de compensar. E a gente ainda não conseguiu fazer isso. Agora, o próximo projeto que a gente já está trabalhando com um cliente novo, a gente já vem aplicando dentro do projeto a oportunidade de instalar uma planta fotovoltaica para gerar energia para compensar o consumo de energia da central de transformação toda. E aí acaba reduzindo também o custo da operação. Então, a metodologia que a gente desenvolveu foi baseada nesses 11 módulos e suas ramificações. Bom, aqui é um comparativo. Essa metodologia toda, o que ela oferece? Ela oferece principalmente a mudança de cultura em sustentabilidade. Porque a gente tem, e eu vejo isso muito nos estados onde a gente tem conversando, onde a gente vem conversando com as pessoas e com as empresas, né? Ainda existe a cultura do consome, acondiciona e descarta. Consome, acondiciona e descarta. Ou seja, alguém vem, coleta o resíduo, leva embora tenha licenciamento e todas as questões legais atendidas, enfim. Mas é um padrão, assim, adotado. E aquilo que a gente preconiza como solução não é isso. A gente preconiza que a gente se aproprie do resíduo, entenda que ele é parte do nosso processo e a gente se responsabilize por tratar ele, por transformar ele em outro produto, insumo, energia, aquilo que for, né, mais adequado para cada cenário, até o final. E a gente só não pretende não tratar aquilo que efetivamente ainda não é possível, como, por exemplo, o resíduo químico, que tem uma legislação específica e tem um encaminhamento específico para ele. Então, nos demais, a nossa proposição é mudar a cultura empresarial para esse processo de transformação dos resíduos. E aí a gente faz isso, a gente vai para o cliente, analisa o cenário, implanta a metodologia, treina os times, monta as centrais, usa a tecnologia. Aqui a gente tem os projetos dos equipamentos são nossos, a gente tem um time de engenharia de projeto de máquinas com experiência larga, assim, de 30 anos
fazendo isso, então são nossos parceiros que a gente tem contratado para ir desenvolvendo os nossos projetos. Eles fazem o projeto sob a nossa demanda, executam a fabricação das máquinas para a gente vai lá, instala, dá todas as garantias, toda a normatização que os equipamentos precisam também. Aqui, a gente entra um pouquinho, então, nos exemplos que eu quero trocar com os senhores, de como a gente pensa uma central de transformação de resíduos. E, evidentemente, aqui está uma central ampla, né? Para um hospital é uma central grande, embora a gente tenha as centrais que a gente vem trabalhando até o momento, variam de 200 a 350 metros quadrados, o que é uma área bem interessante. E ela pode ser construída num pavimento só, em 2 ou 3 pavimentos, o processo pode ser por andares, não há problema nenhum de se fazer de outras formas. Mas o legal de a gente ter, e o bom de a gente ter uma central de transformação é que todos os resíduos levados para ela a gente consegue valorizar. E aí, aqueles que a gente ainda não pensou em como valorizar, eles vão acabar parando aí, e vão acabar parando na central, e vão nos forçar a pensar e encontrar alguma alternativa de valorização. Então, esse é um ponto bem positivo. Não fica aquele resíduo que foi num saco, foi para alguém, alguém não deu bola e acabou no aterro, né? Então, dessa forma, a gente consegue pensar nesse modelo da transformação. Aqui, aquilo que eu falei antes, dá um equilíbrio financeiro, ou seja, a gente está vendo, a gente está tratando, está triturando, está embalando, está indo para uma indústria, a indústria transforma, devolve, a gente faz a análise de qualidade, a gente começa a fazer um trabalho um pouco mais técnico, e aí consegue ter uma gestão, um controle melhor e um resultado bem melhor com redução do impacto ambiental. E aqui um outro comparativo. Esse é bem assim, um fluxo, um desenho de fluxo, vamos chamar assim, para a gente poder entender. Notem bem, o hospital lá internamente fazia a coleta antes, né? Aí tu tinha lá os 3 grupos de resíduos que a gente trabalha assim mais fortemente. Os biológicos, eles vinham para uma logística, tratamento, aterro. O resíduo comum, que a gente chama de saco preto, né? Logística e aterro. O resíduo reciclável para uma unidade de tratamento, uma unidade de triagem. E aqui, já há 1 ano e meio atrás, quando eu fiz a nova visita na unidade, já estava em 20% os resíduos recicláveis que iam para comércio. Os outros 80% já iam para aterro. Então, esse fluxo aqui, ele não preconiza, ele não consegue, na forma como está colocado, melhorar o desempenho, melhorar o indicador de reciclagem. Tá? Ele tem muita logística envolvido, e os atores dos passos seguintes, eles acabam não conseguindo, por motivos técnicos, às vezes econômicos, dar a devida reciclagem aos materiais que lá chegam. E aí, esse foi o fluxo que a gente montou dentro do projeto. Ou seja, a gente trata, recebe os resíduos na central, e aí tem os fluxos específicos dele. Percebam que já tem 4 fluxos aqui, não só 3. A gente tem o fluxo do comum, do reciclável, dos biológicos de pérfuro cortantes e dos orgânicos. No comum, o importante é a gente ter um indicador de volume, de peso mês a mês, para a gente reforçar o treinamento. Porque dentro do resíduo comum, né, o resíduo comum é aquele que vai para aterro diretamente, ou seja, ele não tem como ser reciclado. Aqui, o treinamento, a educação ambiental vai fazer com que o volume de resíduo reciclável ou de orgânico aumente e diminua esse. Então, é importante ter esse fluxo, esse indicador. E aqui reforçar treinamento. Eles são compactados e vão, né, para uma estação de transbordo e acabam indo para o aterro. Os resíduos recicláveis, eles vão para a mesa de triagem, e aí a gente começa a tratar eles. A gente separa o que é PET, o que é polietileno, papel, alumínio, vidro, todos eles são separados. Todos eles, né, os que requerem esse tipo de processo, eles são ou triturados ou acondicionados, né? Os plásticos são triturados, e a gente, a partir da trituração, encaminha para a indústria diretamente flake, para ser transformado em saco de lixo, em vassoura, em outros produtos que podem ser desenvolvidos. Os papéis e os papelões são encaminhados, tem uma logística já, um operador logístico já contratado pela nossa empresa, ele já é credenciado, ele vai lá, coleta, ele encaminha para a indústria que a gente certificou, ela transforma em papel higiênico, devolve para ele e entrega para o hospital. Então, mês a mês, é um ciclo fechado, que vai material já como matéria-prima e volta
produto pronto. Tá? Esse ciclo ele é todo feito com nota fiscal, que é um outro item bastante importante. E dentro desse processo de triagem, a gente tem dois tipos de rejeitos. Um são os rejeitos plásticos, que eu comentei com vocês há pouco, que eles vão se juntar aos resíduos biológicos no fluxo dele, depois esterilizados, eles são triturados juntos. Ali a gente faz o que a gente chama de uma célula de energia e depois é encaminhado para a gaseificação. E aquilo que for rejeito do rejeito mesmo, que realmente não tem aplicação, esses sim se juntam ao comum e acabam indo para o aterro. A gente também tem o refluxo do resíduo orgânico, né? O resíduo orgânico, a gente adotou um processo de compostagem acelerada por uma série de critérios técnicos e econômicos à época, né? Então, eles são, as sobras de comida dos refeitórios vão para a central, lá eles são, é feita essa compostagem acelerada e depois é utilizado na horta do próprio hospital. A gente tem a demanda de alguns hospitais que não tem espaço para horta, da gente desenvolver a agricultura local, e aí é um trabalho bem tranquilo, a gente vem sendo acompanhado pela Secretaria Estadual da Agricultura, e tem muito agricultor que pode receber esse insumo para poder utilizar no plantio. As duas principais diferenças conceituais, assim, entre o modelo tradicional e o nosso modelo é que no modelo tradicional tu encaminha resíduo, no nosso tu encaminha matéria-prima. No modelo tradicional o resíduo sai com MTR, no nosso modelo sai com uma nota fiscal. No modelo tradicional tu acaba perdendo valor e agregando custo, porque tu está transportando normalmente muito vento, vamos chamar assim, muita água, muitos resíduos que já podiam ter sido tirados antes do processo, e tu acaba perdendo valor. E no nosso caso tu aumenta valor. Para vocês terem uma ideia, em um caminhão assim para 4, 5 toneladas, um baú, ele transporta 800 quilos de resíduo ensacado e pode transportar 4 toneladas, 3 toneladas e meia de resíduo triturado. Então, essa é a diferença. Aqui tu ainda vai acabar ficando com um passivo ambiental e aqui tu melhora e tem um ativo ambiental e econômico, enfim, quando tu transforma e agrega valor. Aqui um pouquinho do módulo 3, de como ele funciona, né? Nos locais a gente tem colocado caixas plásticas com adesivadas, com o nome do projeto. Aí a gente cria uma coleta, quando o coletador passa para pegar os resíduos, ele acaba tendo uma coleta especial, um carrinho especial para pegar o papel. Aí vem esse operador logístico, ele coleta, leva para a central dele, junta com outros resíduos, faz um lote grande, encaminha para a fábrica, que faz o papel higiênico, né, e a gente tem marca própria, Boomerang, no nosso fardo de papel higiênico, e esse fardo de papel higiênico retorna para o hospital. Aqui um ponto importante, no estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos encontrar somente uma indústria para credenciar, para fabricar papel higiênico, porque ela tinha o perfil adequado, tinha documentação em ordem, enfim, tinha todos os requisitos que a gente precisou. O que é lamentável, a gente precisaria realmente ter bem mais indústrias fazendo esse trabalho. Na área do plástico, da mesma forma, então o plástico ele é triturado, ele é selecionado, ele é triturado, ele é embalado, né, em big bags, essa empresa vem, coleta, aí leva para a indústria que a gente credenciou, eles transformam em saco de lixo, volta a embalagem e volta para o cliente a embalagem já pronta com um saco de lixo dentro das normas. Existe uma norma para a fabricação do saco de lixo, que é a NBR 9191, ele já é fabricado dentro dessa norma. Aqui eu queria falar um pouquinho para você sobre a compostagem acelerada. Então, as sobras de comida são pesadas, acrescentado um pouquinho de serragem, algumas enzimas e tudo mais, e esse equipamento é equipamento que por calor e essas enzimas ele acaba criando uma condição daquelas sobras de alimentos aí virarem um composto orgânico, né? E aqui uma observação, a gente está falando de sobras de alimentos que têm gordura, sal, azeite e outros resíduos incorporados a ela. Nós estamos falando de pão, de arroz, de feijão, de massa, de carne, de leite, de uma série de insumos, né? Todos misturados sem ter uma composição homogênea, né? E aí a gente enfrentou uma dificuldade muito grande de encontrar uma solução. E aqui a solução adotada à época era encaminhar para o aterro porque era mais simples, mas a política nacional diz que o resíduo orgânico tu tem que fazer compostagem.
Para fazer uma compostagem tradicional, não tem área, né, normalmente. Então, se contrataria uma empresa especializada em fazer compostagem. Na época, e ainda hoje é mais ou menos assim, as soluções estavam um pouco distantes e o custo logístico era muito alto. Então, não viabilizava. Além disso, a gente tem a questão do cheiro. O resíduo orgânico, se ficar parado 2, 3, 4 dias, ele acaba tendo cheiro e acaba atraindo roedores e tudo mais, e aí dificulta a implantação. Então, a gente acabou adotando uma solução que tem uma eficiência muito boa, né? Os resíduos diariamente vão para o equipamento, são compostados, e aí depois de compostados não tem mais esses problemas que eu estava relatando. Então, ele vira um composto que precisa ainda ser misturado com a terra, né? Ele puro ele ainda não consegue ser utilizado, né? Mas misturado com a terra, numa fração de 50%, 40%, 50%, 60%, ele já pode ser utilizado sem problema. E aí, aqui eu cito a equipe de pesquisa, né, do SEAP, do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura. A gente fez um convênio lá com a Santa Casa fez todo o projeto para poder, dentro do Bumerangue, encaminhar e fazer as validações. E aqui, na fazenda da SEAP, em Viamão, já tem o plantio de beterrabas e tudo mais, e a validação da tecnologia. Ainda, por conta da pandemia, esse ano a gente não conseguiu avançar muito, por restrito, então a gente vai retomar outras culturas para o início do próximo ano. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do módulo 7, que é a descontaminação dos resíduos biológicos e a geração de energia térmica, ou seja, a produção de vapor. É importante salientar que o custo de destinação do resíduo biológico realmente é muito alto, né? Então, a gente optou por fazer um processo de autoclavagem, depois de trituração para descaracterizar, e por último, de sinterização para poder gerar essas células de energia. Então, aqui à esquerda, onde vocês veem esse cesto, é a entrada da autoclave. Aqui onde tem essa portinha é a entrada do triturador, ou seja, o resíduo sai por aqui, sai daqui esterilizado e depois vem para cá. E aqui, por sucção, vem para esse equipamento de sinterização, que é uma espécie de prensa para fazer essa célula de energia, que é uma barra de 50 centímetros de comprimento por 6 centímetros de diâmetro. E aqui sim, depois que tu tem um resíduo biológico transformado com esse formato aqui, aí tu manuseia, tu movimenta, tu acondiciona, fica fácil, ele não tem mais risco nenhum, ele já está inerte, enfim. E aqui vocês vão poder observar que ele é essencialmente plástico, porque senão a gente não conseguiria ter formado ele com esse formato, tá? E depois dele formatado, ele vai ir para um equipamento de gaseificação, que a gente, para um dos nossos clientes, já tem a licença prévia, e agora está terminando as tratativas para fazer a licença de instalação. Esse equipamento, ele vai, antes de ir para o hospital, vai passar pela nossa própria unidade aqui em Porto Alegre de validação de fabricação, para depois seguir para o cliente. Tá? Aqui um ponto importante, os clientes que usam principalmente gás natural como fonte de energia em caldeiras para gerar vapor, tem um custo muito alto, então tu tem um custo alto de destinação de resíduo infectante, mais um custo alto de compra de gás. Essas duas contas eu vou mostrar ali na frente que a gente consegue fazer a viabilização. Então, o que acontece? Os rejeitos, as características, né? Os rejeitos são praticamente plásticos, né? Porque depois de descontaminados, eles acabam secando e aí fica uma matéria orgânica inerte, enfim, elas acabam se misturando, né? A célula de energia fica essa barra sólida, como eu estava falando, tu reduz o volume, tu manuseia mais fácil, empilha, acondiciona, transporta, né? E o que é mais importante, tu armazena uma fonte de energia. O que eu quero dizer com armazenar uma fonte de energia? Imagina esse pallet cheio, assim, com vários desses, e está lá estocado. Qual é o momento que eu preciso produzir vapor? Bom, naqueles momentos, tu vai abastecendo o equipamento de gaseificação e naqueles momentos tu pode utilizar. Então, tu tem uma fonte que tu vai armazenando e vai utilizando no teu dia a dia. Um outro exemplo para grandes geradores é que tu pode ter uma linha de gaseificação produzindo vapor de forma contínua para atender a demanda diária,
Mas se houver algum pico, algum excesso, tu pode ter uma outra linha em paralelo, e a tua fonte de energia está toda aí. Basta tu startar aquela linha e começar a operar. E é muito rápido, é muito simples de fazer isso. Basicamente, quando se liga o equipamento, 1 hora depois ele está pronto para fazer a operação. E aqui uma outra coisa importante, tu pode movimentar esse ponto, realmente ele é fundamental, tu pode transportar isso para outras unidades, se a tua unidade onde vai ser utilizado o vapor não faz parte do mesmo complexo, tu pode transportar para outro. Bom, aqui entrando um pouquinho na questão da descontaminação dos resíduos, ó, eles ficam com este formato, são sacos brancos, né? Eles entram, são acondicionados no cesto, entram no autoclave, eles são submetidos a uma temperatura superior a 134 graus e mais ou menos 2 bar de pressão, né? E por esta técnica, garantida por indicadores biológicos certificados, o resíduo é descontaminado. Então, o que que a gente faz? A gente coloca o indicador biológico aqui dentro, faz o processo, na saída ele tem que ter mudado de cor, se ele mudou de cor, sinal que o processo foi feito. Aqui nesse equipamento existe a emissão de um relatório, né, uma etiqueta com o relatório do processo todo, e esse indicador, depois do processo, ele vem para uma incubadora para fazer a contraprova, para ver mesmo tendo mudado de cor, se foi feita esterilização. E aí a gente consegue ter essa garantia. Então, tu tem o equipamento, que já a operação dele garante, os testes, a contraprova, garantido por relatório. Nesse equipamento e nesse equipamento, os dois juntos dão a prova e a contraprova de que o resíduo foi realmente descontaminado. E aí, para vocês entenderem um pouquinho do processo, como é que ele funciona lá na operação. Entra aqui, como eu estava mostrando, depois de triturado, ele fica nesse formato. E se eu mostrar para alguém só esse resíduo aqui, dificilmente alguém vai dizer que era resíduo infectante antes. Dificilmente. Eles vão dizer que era plástico contaminado, misturado com alguma borracha que pode ter ali no meio, enfim. E aí, depois de ter sido sinterizado, a gente consegue montar essas pilhas e acondicionar. E aqui foi montado para vocês poderem perceber como que funciona. E aí vem a central térmica. Aquelas células de energia são transportadas para uma central térmica. Nessa central térmica, normalmente, já existem caldeiras. Aqui está um exemplo de clientes nossos que têm 2 caldeiras. A gente coloca o nosso sistema de gasificação, ele fica nesse formato. Essas caldeiras normalmente são a gás ou a óleo, né? Tem queimadores aqui. A nossa caldeira está aqui, mas aqui tem todo um sistema de abastecimento dessas células, é um abastecimento automático, ele vai pegando uma por uma, né? Vai abastecendo esse gasificador, transforma, ele é dosado, né? Não é colocado assim de qualquer jeito e a qualquer hora, tem todo um sistema eletrônico que faz o comando disso, ele vai abastecendo, vai transformando por calor, né? No forno de gasificação, ali vai transformando o sólido em gás, esse gás é conduzido por tubulação até o queimador faz a queima do gás aqui na caldeira, que gera vapor e joga o vapor para a rede do próprio hospital. Ou seja, quanto mais esse sistema gerar vapor, mais ele está consumindo aquele resíduo e menos a gente está consumindo gás natural. Essa é a lógica da economia, ou seja, vamos produzir com o resíduo que a gente já tem, que é a nossa fonte de combustível, e vamos usar cada vez menos esse aqui. Ele tem, em tese, quando a gente está transformando, quando esse resíduo já está em formato de célula, ele tem um ótimo poder calorífico, varia de 6.200 até 7.500 mil kcal por quilo de célula, um ótimo custo-benefício, né, comparado com óleo e com gás. Em alguns casos, a gente pela eficiência de processo, a gente tem conseguido ver que tem custo-benefício competitivo até em relação à lenha, porque aí a lenha tem outros problemas de armazenamento, operação e tudo mais. Ele tem um controle de processo extremamente automatizado e ainda esse controle, ele acaba se integrando com as outras caldeiras, ou seja, enquanto aqui está produzindo vapor e o sistema está pedindo produz, se por acaso o consumo for maior do que essa capacidade, daí entra outra caldeira, e se ainda assim as duas não conseguirem, entra a terceira. Isso aqui está dimensionado de acordo com a necessidade de cada cliente. E ele é de pequeno porte, né? A gente consegue modular ele, essa linha que vocês estão vendo, ela tem 2,30 metros de largura, por 8,5 metros de comprimento, e tem 4 metros praticamente de altura aqui, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as emissões, né, aqui da gasificação. Aqui é o seguinte, aí as emissões, elas precisam de
planejamento e controle. Não tem fórmula de bolo, não tem mágica, né? E aí a gente já começa, sabendo que a gente tem que controlar a emissão, a gente precisa controlar a origem dos resíduos. E foi por isso que a gente fez todo esse processo de transformar em célula de energia. Porque se a gente chegou a conseguir formatar aquela barra, é porque a gente já tratou primeiro, a gente já secou o material, já eliminou os problemas, e aí a gente já conseguiu chegar num modelo padrão. Quando a gente chega nesse modelo padrão, a gente consegue, com melhor eficiência, atender aos CONAMAs 316 e 358, que é, que é onde a gente se baseia para esse processo de tratamento térmico. Aqui no nosso estado, a diretriz 01 de 2018 da FEPAM, eu até não sei se esse ano foi atualizada, mas a última que eu tenho é essa aqui, e eu acho que é a que está em vigor ainda. A gente apresenta sempre um plano de monitoramento, ou seja, como é que a gente vai monitorar o gás que está sendo produzido aqui, qual é a qualidade e a composição dele. Então, a gente monitora processo, e depois a gente monitora ambientalmente, ou seja, aqui tem pontos de amostragem com um plano de coleta específico para a gente ir acompanhando. E aí aqui duas observações. A melhora de desempenho do processo funciona quando existe homogeneidade na célula, ou seja, quanto mais homogênea a célula for, mais homogêneo o processo e menos emissões a gente tem, ou emissões mais controladas, bem abaixo, provavelmente, dos níveis exigidos. E aqui outra observação é que resíduo bruto tem todas essas implicações e que acabam dificultando manter o controle. Por exemplo, como é que eu mantenho o controle do forno se o poder calorífico do material que está entrando varia? Ele tem muito plástico ou tem muito orgânico? Tem muito plástico, muito orgânico, ele fica variando, então eu tenho dificuldade de processo. Quando a gente tem a célula, esta dificuldade não significa que não existe, ela existe, mas é menor. Eu não sei se tem, eu estava ouvindo, não sei se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Vou seguindo aqui, então. Bom dia, Falcade. Bom dia, pode falar. É a Tainá. A Karina Richetti, bióloga do Hospital São Francisco de Assis de Parobé, ela postou uma questão. Diga lá. Eu vou ler para vocês. Gostaria de deixar a minha pergunta sobre os resíduos recicláveis que hoje, em aulas de Covid, estão sendo considerados como resíduos contaminados. Se teria alguma sugestão de como proceder para transformar esse material em resíduo comum reciclável novamente, pois este está sendo um desafio que estamos enfrentando no Hospital São Francisco de Assis. Bom, a resposta para isso, ela passa por vários pontos. Primeiro é uma questão cultural, né? A gente acaba colocando um resíduo reciclável como contaminado pelo receio da contaminação dos processos das pessoas aí adiante. Então, já existem informações suficientes para a gente entender que no plástico ele dura até 2 dias, no papel, se eu não me engano, 3 horas, agora eu não lembro se é 1 hora, e acho que no ar são 3 horas, enfim. Então, são vários pontos. Se fosse possível criar um processo para isso, se criaria uma quarentena para esses materiais, passada essa quarentena, se aplica a reciclagem tradicional deles. Eu não vejo problema quanto a isso. Mas, se o hospital tem alguma dúvida, algum receio, enfim, de que possa haver algum tipo de contaminação, a gente poderia aplicar esses materiais, os plásticos principalmente, alguns papéis que podem entrar no processo, a gaseificação. De uma forma geral, se a gente fizer uma analogia, vamos pensar que nos quartos de isolamento também tem materiais recicláveis e às vezes tem pessoas com comorbidades até piores que a própria Covid, né? Se a gente fizer o entendimento que o isolamento é de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Ou seja, a gente tem que isolar o paciente do mundo externo, né? Não significa que aquilo que ele está consumindo ali, descartando uma latinha, uma garrafinha, seja contaminado. E essa mudança de pensamento, ela faz com que a gente consiga aproveitar. Então, existem outros vírus e bactérias que, em tese, poderiam ser piores até que a própria Covid. Mas a gente recomenda que, mesmo em quarto de isolamento, se vá para o fluxo dos recicláveis, porque já tem estudos mais do que comprovados de que não há essa necessidade de descartar
em aterro. Nesse momento, é só por uma questão de risco mesmo, né? O pessoal acaba descartando como ou comum ou como infectante e acaba encaminhando. Mas é mais até a gente ter essa percepção de que o risco ele pode ser minimizado com a estabilização, ou seja, uma quarentena, alguns dias ali, ou o tempo máximo de estabilização, para depois poder fazer o aproveitamento desses materiais. Temos outra pergunta da coordenação Atenção Básica. Qual o destino que devemos dar às máscaras de tecido? Olha, as máscaras hoje, elas têm o mesmo comportamento que um avental, que um propel, que uma touca, né? Porque o que acontece? Hoje, se tu pegar um avental, um avental de TNT limpo, né? Mesmo ele estando limpo, ele tem uma dificuldade muito grande de reciclagem. No nosso estado, existe uma única empresa só para fazer essa reciclagem e ainda assim com diversas exigências técnicas, então é muito complicado. Hoje, as máscaras, na nossa opinião, pode ser encaminhada como resíduo comum. Certo, obrigada. Bom, eu vou dar continuidade aqui então, eu estava falando que aqui a gente está traçando uma analogia para outros tipos de resíduo, inclusive urbano e outras soluções, como isso que a gente está montando, ele é configurável e pode agregar, inclusive, outras tipologias de resíduos numa central, pensando numa central urbana, por exemplo, né? Essa central faria toda a transformação, triagem, transformação dos resíduos, e aquilo que fosse para geração de energia poderia ser encaminhado para mercado, para frigoríficos e outras instituições, empresas que precisam usar vapor, e essas pagam caro, principalmente quando usam diesel ou gás natural. Então, existe uma oportunidade também com esses rejeitos poliméricos aqui, no RSU, no RSI também. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciamento que a gente utiliza, é bem simples, é uma plataforma onde a gente cadastra ponto por ponto onde é coletado o resíduo, cada ponto recebe um código, um QR Code, o usuário, o coletador recebe um roteiro para ir lá fazer a coleta, quando ele chega no local, ele passa o QR Code para identificar o local que ele está, ele faz todos os registros fotográficos, se precisar, se ele tiver condições de pesar no local, ele já pesa, inclusive, o resíduo para que o hospital tenha a estatística ponto por ponto, onde está sendo gerado e quais são os volumes, né, enfim. E depois todos os indicadores de gestão ambiental, de destinação dos resíduos e das coletas. Bom, aqui, encaminhando isso para a apresentação mais para o final, aqui uma questão de viabilidade. Eu montei para vocês um cenário para a gente poder entender, pensando da seguinte forma, no local, ou seja, no próprio hospital, tu tens 1 quilo de resíduo que custa aproximadamente R$2 para ser descartado, né, em média tem valores menores, tem valores bem maiores, dependendo de uma série de fatores. E para quem usa gás natural, nesse comparativo aqui, tu tem um custo de metro cúbico de gás natural de R$3,18. Se somar esses dois, tu tem o mesmo, pensando que 1 quilo de resíduo ou 1 quilo de célula vai se transformar num metro cúbico de gás, e aqui não é uma conta precisa matemática, porque tem as variações de poder calorífico, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para a gente entender a lógica, tu tem R$5,18 para cada quilo de célula de energia, de resíduo transformado em célula de energia, no local, sem movimentação, sem logística. Então, esse número aqui é o número que acaba viabilizando a implantação de um projeto. Tá? E ainda, de quebra, tem, por exemplo, um custo de compra de um fardo de papel higiênico, eu sei que tem por 28, por 27, tem por 45, tem por 50, tem várias. Eu peguei aqui um valor médio estimado, de R$35 por fardo, ou seja, a cada X quilos de papelão que tu encaminha, tu recebe um fardo desse. Tem uma conta bem positiva aqui. E aqui, e tanto aqui quanto no saco de lixo, que a gente descarta aqui comparando, né? O papelão vale 10 centavos, 5, 15, sei lá, vale pouquinho. Mas quando tu vai comprar o papel higiênico, vale R$35 um fardo.
E o saco de lixo tem a mesma lógica, eu descarto por alguns centavos, e quando eu vou comprar ele transformado, ele vale 8, 9, 12 reais o quilo, e a tendência aqui é aumentar. Então, o que acontece? Esses dois itens não são itens que, ao final de um mês, eles geram tanto valor financeiro significativo para o projeto. Mas esse aqui é o que eu chamo do grão em grão, a galinha enche o papo, porque esses dois aqui dão valores menores, mas ajudam a pagar o projeto. Então, a gente somando esses fatores aqui, encontra um cenário de viabilidade do projeto. Aqui eu só falo um pouquinho dos impactos sociais e ambientais, né? A gente falou ao longo da apresentação, mas eu vou destacar aqui o impacto social que para mim é o mais significativo. Que a gente impacta nesses projetos sempre um volume muito grande de colaboradores e profissionais que orbitam ao redor de uma instituição de saúde. E esses profissionais impactados acabam sofrendo uma mudança cultural e é que aí sim, através dessa mudança, a gente muda a questão ambiental, diminui os impactos ambientais. Tá? Aqui é só um indicador para vocês terem uma ideia de quando a gente começou lá em 2014, a gente começou num hospital com 1.200 e poucos quilos, né, num ano. Hoje, somando os hospitais, somando 2 hospitais aqui, esse indicador é de 2 hospitais de Porto Alegre, a gente passou para 2018, 311, e em 2019 a gente chegou quase a 400 toneladas. E a gente acha que em 220 vai passar. E o ponto mais importante, esses hospitais são os mesmos nesse período. O que mudou foi a cultura, o comportamento e a forma como a gente entendeu que a gente devia tratar os resíduos. E esse indicador aqui, a gente está falando só da evolução da reciclagem dos papéis. Então, começamos com 1.200 quilos, nós estamos batendo 400 toneladas por ano, reciclando papel e transformando em papel higiênico. Aqui a gente foi destacado lá na Santa Casa, no início de 2017, com o prêmio dos Hospitais Verdes e Saudáveis, e depois em 2018, o Hospital Moinhos de Vento acabou ganhando o prêmio Top de Marketing, em 2 categorias, inovação e sustentabilidade, e aqui um ponto importante, ele concorreu nesse momento com empresas grandes, Braskem, Petrobras, Steel e outras tantas aí, Tramontina, enfim, e 2 prêmios para o mesmo projeto foi realmente bem significativo. Nesse mesmo ano até a gente teve uma reportagem do programa Cidades e Soluções lá da Globo News com o André Trigueiro. Aqui o alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente já está, né, falando disso, a sociedade vem falando disso, mas o engajamento ainda é pequeno. E aqui salientar para vocês um ponto que a gente entende como premissa fundamental. A gente pode basear qualquer projeto ambiental no cumprimento da legislação. Ele vai funcionar. Também, além disso, a gente pode implementar alguma normatização, alguma certificação, mas o sucesso dele está aqui, está no engajamento das pessoas. Porque quando tu engaja, tu vai com certeza atender a legislação, tu vai com certeza fazer qualquer tipo de normatização e ainda tu vai ter o plus, que tu vai ter a mudança cultural na mentalidade das pessoas e no comportamento das pessoas. Aqui, só para salientar, a gente tem o nosso sistema por venda de serviço, de máquinas, equipamentos. Em algumas ocasiões, a gente tem verificado a possibilidade de locação. Bem, senhores, eu queria agradecer. Eu espero não ter me estendido muito, ter ficado dentro de um tempo razoável. Peço desculpa pelas quedas aí no sistema e me coloco agora à disposição de vocês para os questionamentos que vocês tiverem. Nós temos mais perguntas ali do chat. Tá. Me chamo Joyce, sou enfermeira no Hospital Bom Pastor de Igrejinha. Gostaria de perguntar ao palestrante sobre os aventais e máscaras descartáveis que estão sendo utilizadas nas áreas de pacientes COVID. Se deixarmos esses materiais por um tempo, 72 horas, podemos encaminhar para o descarte de material reciclável? Pode sim. Pode sim, atendendo o que a legislação vem falando, tem até portarias da Anvisa, eu não vou me lembrar a quantidade, os dias ou as horas, enfim, que tá, não estou me lembrando aqui de cabeça, mas tem já falando sobre isso, deixa esse período, ele vai poder ser encaminhado para reciclagem sem problema. Bom dia, me chamo Samara, da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteia.
Temos um setor de costura onde fabricamos a maioria do enxoval usado em nosso hospital. E uma dúvida que temos é sobre o que fazer com os retalhos deste tecido. Hoje o tecido ele é uma busca por soluções, né? Também bem constante. A gente tem procurado, quando a gente vê, e a gente tinha se suportado numa iniciativa bem bacana dos bancos sociais da Fiergs. Eles têm lá, os bancos sociais coordenam, tem o banco do tecido, né? E ali tem uma equipe toda de costureiras, eles têm salas para treinamento, para cursos de costura e tudo mais. E o retalho, ele vem sendo utilizado para fazer almofadas e outros artesanatos, né? Ali orbitam nesse banco, mais ou menos a época, eu acho que do ano passado ou do outro, não me lembro bem, em torno de 400 a 600 costureiras que estão cadastradas lá. Então, ali, eu indicaria para vocês que é um fluxo interessante, porque ali a Fiergs, a gente, né, não precisa apresentar, todo mundo sabe quem é e a seriedade que tem lá. Então, vale a pena. Ali eu acho que valeria a pena dar um enfoque, dar esse fluxo, porque reciclar ele para voltar a ser o tecido ainda não tem dificuldade, tem trama, tem mistura de fios, tem uma série de dificuldades ainda nesse processo. Vocês têm mais alguma pergunta? Falcade, aproveitando o gancho que tu levantaste, o tecido é realmente um problema sério, né, na reciclagem. Ele não pode ser incorporado na célula de energia? Então, já me fizeram essa pergunta antes e eu não respondi isso na primeira, porque ele ainda carece de uma série de testes. Ele tem uma boa possibilidade de ser incorporado. Porém, o tecido, aí é uma questão de processo. O tecido, vamos dizer que ele, pensando que ele reaja bem e consiga entrar na célula de energia. E a nossa expectativa é que seja viável, tá? Mas a gente tem que preparar o sistema de trituração para triturar o tecido de uma forma que ele consiga ser incorporado. Porque o tecido, ele tem várias modelagens, tem tira, tem pedaços maiores, menores, enfim, e aí tem todo o sistema, o processo precisa ser adaptado. Mas sim, é possível que isso venha a funcionar. Talvez entre a metade e o final do ano que vem a gente consiga dizer alguma coisa sobre isso, Renner. Ok. Bom, nós não temos mais perguntas aqui. Eu não sei se alguém gostaria de falar pessoalmente, você pode se abrir por algum momento, ou a gente vai encaminhando para o encerramento da palestra. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, não havendo mais perguntas, eu gostaria só de aproveitar para dizer que essas soluções, pelo que eu pude perceber, elas são focadas em um certo tamanho de operação hospitalar e elas não são adequadas para pequenas instalações. Mas é aí que entra a importância dessas soluções consorciadas, porque o consórcio pode juntar várias instituições dessas interessadas em desenvolver o projeto e fazer isso de forma conjunta. Te pergunto, Falcade, se é possível se fazer essa operação. Claro que isso envolve logística, e a logística sempre é um problema, mas te pergunto se tu vês viabilidade em reunir várias instituições na busca de uma solução centralizada nessa linha que tu apresenta. Eu vejo sim, Enner, eu vejo que é possível, tem várias modalidades, e aqui um acréscimo aos meus comentários é o seguinte: a gente vem atuando há muito tempo buscando alternativas, né? A gente criou o processo, esse modelo do bumerangue, do vai e volta, do trata ali dentro, do resolve o problema no local,
mas a gente vem percebendo que existem vários cenários onde carece tanto de melhoria de processo no nosso próprio sistema, então a evolução tecnológica, ela vem sendo, ela está no nosso radar sempre, como a configuração diferente. Então, a gente já fez esse exercício de configurar de outra forma, e sim, existem várias formas de fazer, consorciada, com várias instituições de saúde, uma central que possa receber de todos e tudo mais. E também, aliado a esse fator dessa possibilidade, tem um outro fator. A gente, normalmente, nossos registros, nossos equipamentos e tal, são todos próprios nossos, né? Mas a gente incorporou dentro do nosso negócio uma patente de um bioquímico da Unicamp, né? Eles desenvolveram um sistema de descontaminar resíduos por micro-ondas. E aí, a micro-ondas tinha um paradigma, ou até algum tempo atrás, onde tu não conseguia usar micro-ondas, porque é mais ou menos como a gente ligar o nosso micro-ondas de casa e colocar uma faca, um garfo ali dentro, vai explodir, não pode ter metal. No resíduo de saúde, a gente sabe que tem esse risco de ter metal. E esse sistema deles permite que tu tenha o metal ali dentro até uma determinada quantidade, que é super tranquila para a gente poder executar o processo. E aí, o que a gente está fazendo? A gente agora viabilizou a incorporação desse equipamento. A tendência é que entre o final desse ano e a metade do ano que vem, a gente tenha o primeiro já fabricado, testado e validado para poder disponibilizar para o mercado. E esse equipamento é um equipamento compacto. Tu imagina ele no tamanho de uma geladeira, mais ou menos menor ainda, até um pouquinho assim. Então, é um equipamento que é mais barato, a operação é plug and play, tu chega, liga na tomada, tem um cesto específico, tu larga o resíduo ali dentro, descontamina em 15 minutos, vai ter do lado um trituradorzinho bem pequenininho, né, para ser do tamanho da necessidade, tritura, sai, e aí o hospital pode dar o destino que quiser, ou encaminha para aterro, ou encaminha já triturado para uma central onde todos vão encaminhar para fazer a célula de energia lá e dar o restante do tratamento lá. Então, eu falei isso para vocês entenderem que a gente tem se dedicado a encontrar várias soluções e, sim, fazer vários formatos aí nessa logística, nessa personalização para cada situação. Ok. Nós temos uma pergunta a mais, um esclarecimento, na verdade, que surgiu da Vanessa Reis, falando, desculpa, não sei se entendi bem, anteriormente o senhor tinha informado que as máscaras e aventais de TNT seriam descartadas no lixo comum. Vi que orientou a enfermeira Joyce a descartá-las em lixo reciclável. É que a Joyce, ela colocou a condição de fazer a quarentena. Ah, sim. Então, se tu fizer a quarentena, sim, daí pode encaminhar para a reciclagem, foi só essa a diferença. Então, Vanessa, assim, se tu deixar realmente para fazer essa quarentena, né, aí tu consegue encaminhar para a reciclagem sem problema. Que eu acho que é o ideal. Muitas vezes tem que avaliar o volume, eu não sei o volume, né, de resíduos que cada hospital tem, se consegue armazenar, enfim. Ótimo. Bom, então, agradeço muito a sua participação e a sua contribuição aí acho que foi uma palestra bem proveitosa e a gente pode, a partir dela, pensar em soluções que atendam as nossas regiões aqui, os nossos serviços de saúde. Então, apareceu mais uma questãozinha ali, vamos aproveitar aí. O lixo em área de isolamento, Covid-19, colocar-nos em quarentena, podemos encaminhar para a reciclagem. Da mesma forma. Da mesma forma. A gente já adotou essas práticas, né, e tem os controles de infecção. Eu vou citar duas instituições que já fizeram materiais sobre isso e muito bacanas. Uma delas é da Santa Casa, é a enfermeira responsável pelo controle de infecção. Tem um material riquíssimo, pode pesquisar aí que se encontra, e se não encontrar, tem os meus contatos ali, a gente pode disponibilizar, mas sim, mesmo material em isolamento, se tu deixar em quarentena ali, pode encaminhar depois para a reciclagem. Ótimo. Então tá. Bom, mais uma vez então, agradeço a participação de todos, especialmente do Falcade, dando essa palestra. E
esperamos aí uma próxima oportunidade para discutir esse assunto, trazer esse assunto de novo à pauta, que eu acho que é bem interessante. A gente se coloca também à disposição de quem está assistindo para encaminhar dúvidas posteriores que a gente possa apresentar ao Falcade. E nós teremos a palestra disponibilizada no canal do YouTube, gravada e editada, para a gente eliminar essas interrupções. Então, se sobrar mais alguma dúvida, pode ser encaminhada ali. Tem mais uma pergunta da Daniela. O palestrante se referia aos resíduos recicláveis passando por quarentena. No caso do TNT, de máscaras e aventais, é rejeito mesmo. Aí uma observação que ela faz. O TNT, né, nesse caso, ele tem... aí a gente sai do aspecto da quarentena, o aspecto da contaminação ali, e entra para a característica técnica do TNT. Essa que é a diferença. O TNT, ele é reciclável, né, e poderia ser encaminhado, mas tecnicamente, até para dirimir um pouco mais as dúvidas, o que acontece com uma touca, um propé, às vezes os aventais, eles têm elástico, eles têm esparadrapo, eles têm outros materiais que estão colados ali, que no processo de reciclagem não são adequados. O pessoal não quer receber, porque para tirar o esparadrapo, tirar o elástico, o custo é muito caro, e aí ninguém quer reciclar. Claro, às vezes a gente sabe que pode ir para uma cooperativa, ou pode ir para algum projeto, e ali sim, o pessoal separa, tira o elástico, tira o esparadrapo e qualquer outro contaminante, né, e aí consegue encaminhar. Se ele estiver limpo, sem nenhum contaminante, o TNT é reciclável e tem quem recicla, né, isso aí aí tu consegue viabilizar. E o meu comentário, assim, que é para colocar como rejeito, porque normalmente realmente ele tem esses impeditivos, é difícil a gente conseguir, infelizmente, colocar eles para reciclagem. Ótimo. Bom, a gente vai estar disponibilizando, então, a gravação, como foi dito, e na gravação existem ali na parte inicial, onde o Falcade se apresentou, existem ali os contatos dele, e também alguma dúvida a mais que reste, a gente está à disposição aqui no consórcio para encaminhar, é só entrar em contato conosco aí, a gente dá encaminhamento. Então, desejamos a todos um bom dia e até um próximo encontro. Obrigado pela oportunidade, um abraço para todos vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.